Capítulo 607. A janela do banheiro era muito alta, impedindo a entrada de luz solar suficiente. Mal conseguia dissipar a escuridão, fazendo tudo parecer sombrio. Klein moveu o dado da probabilidade em sua mão direita para o olho todo preto e, de repente, ele tremeu. Então, foi sozinho para o outro lado da pia. O dado branco leitoso rolou algumas vezes antes de finalmente parar com 4 pontos vermelhos apontando para cima. Klein conteve o sorriso nada óbvio, deu um passo para o lado e pegou o dado da probabilidade novamente. Ele abaixou a cabeça e disse de maneira cavalheiresca: "Você não quer ouvir isso? Vamos fazer isso." Me dê uma resposta. 6 representa cooperação, enquanto todo o resto representa rejeição. Com isso dito, ele jogou o dado da probabilidade para cima e estendeu a mão para pegá-lo. O dado branco leitoso caiu e rolou rapidamente, mostrando 6 pontos vermelhos. Muito bom, elogiou Klein com uma risada. Depois de jogar o olho todo preto de volta acima da névoa cinza, ele se virou para abrir a porta do banheiro e caminhou lentamente até a sala de estar. Sob o olhar de Dark Will e Harry, cheio de antecipação, preocupação, curiosidade e perplexidade, ele parou de repente e jogou o dado da probabilidade. Não, não! Dark Will e a coruja gritaram ao mesmo tempo, com medo de que acontecesse uma pontuação de 3 pontos ou menos. Esta última subconscientemente voou para se distanciar do gordinho que poderia ser atingido por um raio. Com um tilintar nítido, o dado branco leitoso rolou várias vezes na mesa de centro antes de se fixar em 2 pontos. Assim que a cor do rosto de Dark Will desapareceu, o dado rolou languidamente e fixou-se no 4. Nas próximas 12 horas, será relativamente calmo. Klein sentou-se calmamente e começou a saborear seu café da manhã, que já havia esfriado. Ele realmente tinha uma solução? Dark Will abaixou o corpo e olhou para o estranho dado na mesinha de centro. Depois de quase 1 minuto, ele não pôde deixar de estender a mão e lançar o dado, conseguindo tirar um 6. Assim que a palma da mão saiu, o dado moveu-se sozinho para 4. Que mágico! Que método German Sparrow realmente usou? Ele realmente cagou e cobriu o dado com bosta? UGH. Dark Will decidiu aceitar o resultado e parou de pensar no motivo, caso contrário, suspeitava que acabaria vomitando. Olhando para German Sparrow, que estava calmamente passando manteiga em seu pão, Dark Will de repente sentiu que com apenas uma promessa e 1000 libras para contratar um guarda-costas nesse nível valia extremamente a pena. Ele definitivamente pode ser classificado no mesmo nível de qualquer almirante pirata. Se um magnata se deparasse com uma situação como a minha, não hesitaria em contratá-lo com metade de sua riqueza. Felizmente, paguei apenas 300 libras. O resto será suportado pelo professor e pelos outros. Dark Will sentiu-se aliviado quando percebeu que não precisava se preocupar com o lançamento aleatório do dado pelas próximas 12 horas. Ele não pôde deixar de se levantar e esticar as costas. Ele caminhou até a janela bem fechada e abriu-a para ver as nuvens esparsas espalhadas pelo céu claro. O interminável céu azul celeste agitou-se enquanto refletia a luz do sol como se tivesse incontáveis fragmentos dourados espalhados nele. Isso energizou Dark Will ao sentir um fardo ser tirado de seu peito. Ao contrário de Backlund, que só esquentaria no final de fevereiro, o arquipélago Horsted não era mais assolado pelo frio. A vida havia retornado a esta área. De frente para o mar e o desabrochar das flores na primavera quente. Klein, que havia terminado o pão, caminhou até um local atrás de Dark Will e se sentiu como se fosse um animal que havia acordado da hibernação. Ele não recitou o poema que passou por sua mente, pois, em primeiro lugar,
Não combinava com a personalidade de German Sparrow e, em segundo lugar, provavelmente faria Darkwill refletir sobre o talento poético do Imperador Roselli. Até a noite, o dado ainda não havia rolado, mas o tempo havia mudado. Ventos fortes uivavam enquanto nuvens escuras se acumulavam. Uma tempestade estava se formando. Este era o perigo mais comum no mar. Mesmo que alguém seguisse uma rota marítima segura que tivesse sido percorrida por outros, ocasionalmente encontraria situações semelhantes. Simplesmente não era tão assustador. Klein olhou para as ondas altas e o céu escuro e sentiu como se o navio estivesse navegando por um vale montanhoso. Nas laterais havia altos penhascos azul escuros que poderiam desabar a qualquer momento. A intensa pressão fez com que um Beyonder de sequência média como ele se sentisse reprimido. Ele até desejou orar a Deus, esperando que o transatlântico atravessasse a tempestade com segurança. Não é de admirar que marinheiros, piratas e mercadores que vivem no mar por longos períodos de tempo não possam deixar de respeitar o Senhor das tempestades. Eles acreditariam mais ou menos nele. Klein suspirou em silêncio. Embora ele não acreditasse que a tempestade que não era tão poderosa pudesse enterrar um transatlântico movido por velas e motores a vapor, ele ainda deu cautela ao assunto orando para sua identidade alternativa, o deus do mar Kalvitwa. Ele estava com medo de que o dado da probabilidade enlouquecesse repentinamente durante a tempestade e rolasse um fazendo com que o navio afundasse no fundo do mar. Portanto, decidiu tomar precauções preventivas. Klein acreditou no julgamento da serpente do destino Will Alception de que o dado da probabilidade ficaria quieto por 12 horas após o primeiro ato de intimidação, mas isso ocorreu sem quaisquer condições adicionais. Ele acreditava que era mais provável que um artefato selado com características vivas lidasse com situações como uma pessoa em vez de regras. Por isso, teve que tomar precauções para quaisquer problemas que isso pudesse causar. Olhando de relance para Darkwill e a coruja que pareciam um pouco desconfortáveis devido à tempestade, Klein disse calmamente: "Vou tirar uma soneca." Continuem observando o dado. Revezem-se e não relaxem. Tudo bem. Observando German Sparrow entrar no quarto principal, Darkwill caminhou até o lado da mesa de centro e sentou-se. Enquanto olhava para o dado, ele perguntou a Harry: "Que pensamentos você tem agora?" Harry voou e murmurou: "Por que não sou um Petrel 1?" No quarto principal, Klein passou por cima da névoa cinza e convocou o cetro do deus do mar da pilha de lixo. Ele segurou o cetro com pedras azuis incrustadas no topo e rapidamente respondeu à sua oração. Klein não gastou muito de sua espiritualidade para acalmar a tempestade. Em primeiro lugar, porque não estavam muito longe dos mares circundantes do arquipélago Horsted. Um fenômeno sobrenatural tão óbvio e exagerado era facilmente capaz de atrair a atenção do rei do mar Jean Cotman, que compartilhava o mesmo domínio, ou dos sacerdotes da tempestade nos navios. Em segundo lugar, teve que conservar forças para lidar com o dado da probabilidade. O que ele fez foi simples. Aprimorou o navio com camadas de efeitos Beyonder, permitindo que ele navegasse através da tempestade de forma estável, sem qualquer risco de virar. Para um Beyonder de sequência 5 ou 6 abaixo do posto de semideus, fazer algo semelhante a um transatlântico que tinha centenas de pessoas a bordo exigia muitos preparativos e um ritual complicado. Isso acabava com toda sua energia, mas para um deus do mar deste domínio, tudo era simples e fácil. Um semideus já tem pressentimentos de um deus. Klein suspirou e jogou o cetro de volta na pilha de lixo, antes de desaparecer silenciosamente acima da névoa cinza. No tempo que se seguiu, o navio balançou para cima e para baixo como uma folha ao vento, mas por mais aterrorizantes ou imponentes que fossem as ondas azuis escuras,
nada aconteceu com ele até o fim da tempestade. Reticências. Às 16 horas de quinta-feira. Backlund, Rua Williams. Force Wall mais uma vez chegou aqui de carruagem. Ela não se sentou na cafeteria novamente. Em vez disso, caminhou pela rua e observou os pedestres e os prédios ao redor. Também tomou nota de pessoas com características especiais como material para seu romance. Realmente existem muitos estrangeiros. Eles ainda são principalmente de Fezak e Intis. Um deles é um urso branco bárbaro e atarracado, enquanto o outro é um galo colorido e ostentoso. Force riu silenciosamente para si mesma. Nesse momento ela chegou ao meio da rua Williams, onde havia uma capela abandonada. Vinhas murchas rastejavam sobre suas paredes e pedras cinzentas estavam espalhadas por toda parte. Com a intenção de não desperdiçar o pagamento do Senhor Mundo, Force abordou-a deliberadamente para verificar se havia alguma anormalidade. Ela circulou pela capela sem descobrir nada. Depois disso, entrou e evitou as merdas nojentas e as coisas podres, e rapidamente observou cada canto. De repente, seu olhar parou enquanto ela franzia a testa pouco a pouco. Num determinado canto da ruína meio desmoronada, o chão havia sido escavado por alguém. O buraco não era muito grande ou profundo e havia vestígios dele sendo cavado com os dedos. Isso deveria ser considerado uma anormalidade, certo? Force recuou cautelosamente e não fez uma investigação detalhada. Depois de percorrer toda a rua Williams, ela imediatamente voltou para casa e organizou a anormalidade e o material que anotou juntos. Então o sacrificou ao Senhor Louco e pediu-lhe que o entregasse ao mundo. Force não escondeu nada do que viu, mesmo que eles não parecessem ter problemas superficiais. Isso porque sabia muito bem que qualquer anormalidade seria julgada pelo mundo, e não por ela mesma que não entendia a situação. Reticências. No antigo palácio acima da névoa. Klein imediatamente começou a ler o relatório que a senhorita Mágica havia enviado. Aquela capela abandonada tem sinais de ter sido desenterrada? As tentativas anteriores de escavação foram feitas por mim e pela senhorita Sharon. Quem iria desenterrá-la novamente? Rafter Pound, aquele descendente da família Tudor? Ele quase morreu por possessão do espírito maligno. Sem ajudantes, é improvável que ele corresse mais riscos. Quem poderia ser? Klein pensou por um momento, mas não conseguiu identificar um suspeito. Tudo o que pôde fazer era continuar lendo. Enquanto lia as notas escritas em uma linguagem bonita, ele percebeu um ponto. Há muitos estrangeiros nesta rua. Eles são principalmente de Fezak e Intis. Não era assim quando fui para Williams Street. Abriu lá recentemente alguma empresa Fezak ou Intis? Fezak, Intis. Klein ruminou sobre os nomes dos dois países quando de repente se lembrou de algo. A família real de Fezak, a família Enhorn, e a antiga família real de Intis, a família Sauron, estão ambas no controle do caminho do caçador, que também é o caminho do sacerdote vermelho. Eram dois dos tipos de sangue que o espírito maligno designou como capazes de remover o selo. Juntamente com os descendentes da família Médici que foram destruídos no Porto Bansi, as três facções que detinham o controle do caminho do sacerdote vermelho estão envolvidas. Porto Bansi foi destruído, fazendo com que a característica de Beyonder da família Médici usasse alguma conexão mágica para contatar o espírito maligno que se suspeita ser o Anjo Vermelho. Assim, os membros das famílias Enhorn e Sauron foram atraídos? Não, isso não é realista. Se a Igreja das Tempestades não descobrisse nenhuma característica de Beyonder, eles definitivamente teriam notado um problema nisso. Outra razão?
O espírito maligno está usando outro método para atrair pessoas das famílias Enyorn e Sauron. O que ou quem fez para conseguir isso? O número de pessoas que sabem da existência do espírito maligno é apenas um punhado a senhorita Sharon, bem como, em meio a seus pensamentos acelerados, Klein de repente pensou em uma possibilidade. Foi Rafter Pound, o descendente da família Tudor que já havia sido possuído pelo espírito maligno. Ele inconscientemente se tornou um escravo do espírito maligno. Ele secretamente ajudou a espalhar a notícia. E o espírito maligno procurou a ajuda de mim e da senhorita Sharon para nos entorpecer, fazendo-nos pensar que somos os únicos que podemos resgatá-lo. Para isso, não se importou em trair seus descendentes. Klein ficou alarmado ao sentir como se tivesse sido enganado pelo espírito maligno. Nota: 1. Uma ave marinha. Ponto.